hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Sintonia Livre. E hoje é um episódio muito bacana, muito especial. Por que que é especial? Porque nós estamos com uma pessoa especial. Um super amigo nosso. O Ricardo conheceu o Carlinhos antes, né? Eu conheci depois, mas é uma pessoa top das galáxias, pessoal. E aí, Ricardo, o que você fala pra gente? Bom dia primeiro, né? Ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Sempre dizendo qual período você esteja vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja em busca de ser livre cada vez mais, ser um sintonia livre. Com certeza hoje estamos aqui com uma pessoa especial que vai nos ajudar aqui no nosso episódio de hoje, na nossa divulgação, no nosso trabalho, nesse trabalho de levar o bem, levar o conhecimento, levar esse empoderamento do ser humano. Como a gente busca aqui trazer essa consciência de ser um ser humano cada vez mais potente, empoderado, a gente trouxe aqui o nosso amigo Carlinhos, né, Carlinhos? Pode conversar aí com a turma, dar um bom dia. Privilégio grande estar aqui hoje. Bom dia, Ricardo, bom dia, Eli. Para mim é uma honra estar aqui junto de vocês, trazer um pouquinho da minha história, da minha vivência. E vamos aí fazer esse bate-papo aí gostoso. Com certeza que vai ser gratificante para todo mundo. É isso aí. E como o Carlinhos disse, né, contar a história. Contar a história é dar um testemunho. E se você está acompanhando aqui os nossos episódios, se não acompanhou, eu espero que acompanhe, volta lá, veja os episódios passados. A gente está abordando agora, dentro do Evangelho de João, o testemunho de João Batista. E o que é dar o testemunho, como a gente já falou aqui? Dar o testemunho é você contar um fato, uma vivência que você experienciou, que você experimentou na sua vida. E João Batista, né, Eli? João Batista é aquele cara que está em busca. João Batista, no Evangelho de João Evangelista, ele representa esse ser humano em busca da melhora, em busca da transformação, em busca, sim, dessa mudança de mentalidade, que é o que ele fala, né? Que ele é indagado. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Arrependei-vos. Isso que a gente falou no episódio passado. Essa voz que clama no deserto, que busca, que está em busca, passando por momentos difíceis, às vezes passando por situações, por desafios, mas esse clamar no deserto é isso. Buscar algo novo. Buscar essa transformação. E arrependei-vos. Mudança de mentalidade, que a gente falou no episódio passado. Essa transformação, e falar algo que experienciou, falar algo que a gente se transformou, por isso que a gente trouxe o Carlinhos aqui hoje, para ele contar um pouquinho assim, né, da vida dele. Eu vou só dizer que o Carlinhos é cadeirante, mas ele não nasceu assim, ele experienciou alguns desafios na vida dele. E Carlinhos, como que foi isso para você, na sua vida? Você era jovem ali e teve que passar por uma situação, um momento meio difícil, teve que vivenciar. Como que foi? Conta-se um pouquinho pra gente sobre isso. Então, uma história, para mim, assim, até surpreendente hoje, olhando um pouco para trás, né? Porque é uma história a gente chama de superação, mas de se reinventar. Até os meus 19 anos de idade, tinha uma vida super normal, sem nenhum tipo de contratempo nem nada. Fui acometido por um tumor no mediastino, né, onde foi... Traduz pra gente. O tumor no mediastino é um câncer. Mas onde que é isso? Assim, o mediastino fica entre o coração e o pulmão. Então, muito grave, né? Pra gente ter noção da gravidade. Assim, eu costumo dizer muito para as pessoas, quando eu estou falando sobre esse probleminha que eu tive, que quem lembra daquele cantor, o Leandro Leonardo, sim. O Leandro teve um tumor, um linfoma parecido com o meu, né? E, infelizmente ele veio a falecer devido ao tratamento na época também, que era um pouco diferente dos de hoje. E eu tive a felicidade, graças a Deus, de estar aqui podendo contar essa história. E aos 19 anos foi descoberto esse tumor. Fiz o tratamento durante um período de 2 anos, com quimioterapia, radioterapia.
Foi um período bem doloroso, né, onde passei por várias etapas, né, desse processo, né, porque vem a quimioterapia, queda de cabelo, vem todo aquele processo de entender o que está acontecendo com você ali, né, e 19 anos na época. Todo jovem, né? Daqui a pouco eu falo a minha idade, que aí, né? Mas tem toda uma história pela frente. E aí, na época, quando a gente falava que uma pessoa estava com câncer, não, está com câncer, já pensa na morte, né? Já era, né? Então, assim, foi bem complicado, 2 anos e meio mais ou menos de tratamento, quimioterapia, radioterapia, e melhorei, né? Na época eu melhorei, depois eu posso até falar um pouquinho sobre o processo desse processo da quimioterapia, da rádio. Que você fala assim, da parte dolorida dele? Da parte dolorida e de uma parte também que me ajudou muito, que foi a questão da fé. Da fé, fé. Isso daí é legal. É isso que eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Então, como que era o Carlinho com 19 anos, antes, durante e depois? Você frequentava, assim, alguma religião? Eu era o católico não praticante, né? Eu era o católico não praticante. Eu tenho uma irmã minha que sempre me vivia me convidando para estar frequentando o centro espírita, para estar, para poder né, praticar um pouco, viver uma nova história, porque eu sempre fui muito, assim, né, solto, sempre fui muito liberto, nunca fui muito presa à questão de religiosidade, né? Mas aí na época eu tive um primeiro contato com a doutrina, né, no centro espírita, gostei, mas não voltei, até que veio o câncer. E aí eu comecei a frequentar um pouco mais assíduo, né? Só te interrompendo um pouquinho, cara, porque isso que você está falando é interessante, porque você lembra, assim, quais que eram os pensamentos que predominavam, assim, na sua mente? Porque a metanoia é mudança de pensamento, quer dizer, pelo que a gente repara, sempre quando tem um impacto grande na vida da gente, qualquer pessoa, é porque você estava num caminho, né, com uma mentalidade, então teve que vir algo externo para dar um chacoalhão, para falar assim, ó, não dá, você tem que mudar isso aí. Então você devia ter uma conduta de vida, assim, sei lá, se você tinha rancor, se você tinha muita raiva, aí veio isso e falou, não, vou ter que mudar, porque sem contar com religião, assim, né? Na época que eu te disse, 19 anos, fazendo faculdade, emprego super bacana na época, toda uma história ali, né, que você tem aqueles sonhos, né, fazer faculdade, comprar um carro, amigos, isso, aquilo, dinheiro, coisa financeira e tal, e de repente a vida vem de tuf. Peraí, não é por aí, o seu caminho é outro, não é esse. E aí a vida vem e te dá essa freada brusca, né? E pra mim a mudança foi aí, o começo da mudança. Vamos cuidar de você, dá um tempo, vamos colocar o pé no freio, puxar um pouquinho do freio de mão. E aí eu comecei a experienciar uma nova etapa que foi família. Que aí foi onde eu comecei a enxergar minha família, que está sempre próximo de mim, né? E aí comecei a ver a questão de como buscar essa melhora, como melhorar, aonde buscar. Aí comecei a vir a questão da religiosidade, comecei a frequentar, comecei a buscar, comecei a ter aquela fé interior, família, tudo, mas ali, vendo que o mundo externo era uma coisa, entre aspas, fútil, né? Era uma coisa mais fútil, né? Que não tinha tanta importância. E esse processo foi gradativo, naquele momento, até o final do meu tratamento. Que foi assim,
Foi esse processo de muita aproximação com todo o pessoal da minha família, que eu era bem afastado no sentido de que queria viver, voar, queria, né? E já que você falou de família, Carlinhos, a gente falou um pouco no episódio passado que muitas vezes o sofrimento ele se intensifica quando a gente está sozinho. Que a gente abordou a questão das tribos de Israel, que elas andavam em grupo, sempre em tribos, eles peregrinavam em tribos mais juntas. Quando era criança, 12 tribos de Israel, que eles andavam todos juntos assim, pelo deserto, atravessaram o deserto sozinhos, liderados por Moisés, mas andavam sempre junto àquelas tribos. Então, assim, família representa isso também, né, Carlinhos? Como essas tribos sempre juntas, para dar essa força, né? Sem isso, você acredita que esse deserto que você vivenciou sem sua família seria mais fácil, mais difícil? Bem mais difícil. Bem mais difícil. Bem mais difícil, porque quando você tem um suporte, e aí vem a questão da aceitação. Quando você aceita a ajuda, você está disposto a ser ajudado, sem orgulho, sem nada, sem ego, sem nada. Tira tudo isso e fala, não, eu aceito a ajuda. Eu estou aqui para melhorar, eu quero ajuda, então independente de qualquer coisa, você aceita, a família vem, se une, cada um une-se as mãos, e aí a coisa funciona. E aí vai. Mas esse, só lembrando, como você mencionou, hoje eu estou na condição de cadeirante e tem a próxima etapa, que vem a questão de... Mas e aí, Carlinhos? Você era uma pessoa normal, fez o tratamento do câncer, né? E sarou, por que ficou assim? Exatamente. A parte da fé. A parte da fé, né? E só lembrando que na época, quando eu fui diagnosticado com câncer, foi muito interessante, né? Muito, mas muito interessante, que eu gosto muito de frisar essa parte, essa etapa do tratamento do câncer, que quando foi diagnosticado, o meu médico na época, como eram 10 dias para a biópsia ficar pronta, eu já estava num estágio muito avançado, o médico me chamou a família, me orientou, falou, olha, o estágio que está seu câncer, que a gente acabou de diagnosticar aqui, ele está no estágio bem avançado, provavelmente, como a sua respiração está bem prejudicada, porque estava pressionando muito a minha respiração, eu não conseguia respirar, não tinha como fazer cirurgia, né? Eu não vou saber explicar os termos técnicos, mas no estágio que você se encontra, de 3 a 4 dias, no máximo 5 dias, você infelizmente vai vir a óbito asfixiado. Não tem como a gente fazer nada por você. Ele não deu nem um mês. Não. Deu 3, dias. 4, 5 dias no máximo. E ali, aquele impacto, aquele choque, poxa, e agora? E agora? E aí, naquele momento ali, uma luz ali, ele falou, vou tentar um tratamento em você, porque a biópsia que a gente fez em você é só daqui 10 dias para ficar pronto. Na época, né, não sei se hoje mudou alguma coisa. Vou tentar um tratamento em você de um paciente que a gente fez há 1 ano atrás, que o caso é parecido com o seu. Vou fazer todo o processo aqui, tentar esse medicamento para ver se a gente consegue regredir seu tumor, para que você consiga estender até esses 10 dias, a biópsia ficar pronta, tal, a gente te dá o medicamento correto. Tudo bem, não tinha outra alternativa. Naquele dia ali, me lembro bem, na época, uma quinta-feira, que antecedia chamado Corpus Christi, né? Que a Igreja Católica, os católicos, né, comemoram aí. E aí, naquele dia ali, muita fé, ali eu pedi muito. Até minha irmã, na época, sem falar de adorar a imagem, nada, mas ela chegou com uma imagenzinha da Nossa Senhora Aparecida, assim, bem pequenininha. E ela me deu com tanta fé, e eu olhei com tanta fé naquela imagem, assim, pedindo a intercessão,
que colocou na janela do quarto do hospital. E eu ali, naquela noite ali, assim, eu mentalizei de tal forma tão grande, uma coisa que eu sinto até hoje, aquela energia. Eu pedi com tanto clamor, assim, que parece que eu fui atendido. Parece não. Foi. E eu fui atendido de uma forma, assim, fantástica, porque no outro dia eu recebi esse medicamento, todo aquele inchaço que eu estava no corpo regrediu. E aí foi uma coisa assim, até o médico até hoje, quando ele me vê, quando a gente se encontra por aí, ele lembra do meu caso muito assim, porque no segundo mês de tratamento do câncer, as tomografias deram resultado negativo para o tumor. E ele até hoje ele não entende. Até hoje ele não entende. Porque, no entanto, no dia do retorno, né, que é o retorno que a gente tinha lá mensal, para ele ver os exames, e nesse dia ele pediu a segunda tomografia, porque a primeira ele duvidou e a segunda ele teve a prova de que o tumor já não existia. Não existia. Toda vez, eu já sabia dessa história do Carlinhos, né? Mas, Carlinhos, eu nunca mais esqueci isso que você falou, porque eu guardei na minha cabeça esse relato seu como assim, o poder da decisão. Você tomou uma decisão ali e você não teve dúvida. E o negócio aconteceu de uma maneira que é o que a gente sempre ouve falar sobre o poder mental, sobre o poder da mente. Só que assim, foi uma decisão fixa, tipo assim, você fixou naquilo, você teve aquela força, aquela energia que mudou assim. Não é? Foi mesmo. Basicamente isso. Basicamente não, foi isso que aconteceu. Foi. E esse negócio que você falou da imagem, porque eu tenho a imagem de Jesus e tal, mas eu acho legal porque, pelo menos pra mim, eu gosto de deixar em alguns pontos da casa pra me fazer lembrar Sim. aquilo que o que eu tô querendo, qual que é o meu propósito. Então, eu acho legal isso, assim, porque tem muitas pessoas que às vezes ficam assim, com imagem, dependendo da religião que a gente frequenta, né? E eu fico assim, tem lá, porque eu olho e falei assim, eu sei o que eu quero ser. Sim. Né? A gente lembra, aquilo me faz lembrar, ó. Não é? Eu acho só muito, isso. é só isso. Só pra isso. Sabe? A gente não tá adorando, não tá ali, não é nada disso. É simplesmente para te lembrar do verdadeiro propósito e realmente do que, para que estamos aqui. Que aquela imagem ali representa um ser que esteve aqui, de carne e osso, vivenciou experiências fantásticas aqui, fez por merecer estar recebendo esse título, né? De como a Igreja Católica sempre fala dos santos, né? Existem outros. Sim. A gente tem vários nomes aí, né? Que a gente o ser humano tem essa necessidade de ficar rotulando, isso, né? Mas a vibração, você já foi na Aparecida do Norte? Sim. Gente, o que é aquilo? Você entra ali na Basílica, lá perto de Nossa Senhora, você sente a energia. Se a pessoa é um pouco mais sensível, nossa, você vai arrepiando inteiro, porque é uma energia, quer dizer, a mentalidade das pessoas, todo mundo vai lá com um pensamento focado no quê? Na fé, acreditando que vai receber bênçãos, né, de prosperidade, de saúde. Então a energia ali é outra, a gente sente. Me fez lembrar aqui da nossa visita à casa do Chico, Liberado. é verdade, é verdade. Né? Vamos devidas proporções, a basílica gigantesca, daquele tamanho, toda essa energia, e a casinha do Chico ali, minúscula, simplesinha, mas de uma energia idêntica, e pelo menos foi o que eu senti. Não, mas foi mesmo. Idêntica. Mas é Mas é energia, né, gente? que a gente leva para os lugares, que a gente consegue, como é que eu falo, criar essa energia. Sim. Que a gente que cria, né? Independente de ser do local que está, mas quando você tem essa mudança ou essa concepção dessa crença, dessa força, dessa decisão que ele falou, a gente consegue trazer essa energia para o ambiente e receber também. Sim. E todo mundo que vai lá vai com esse intuito. Um lugar que eu senti ali, sabe, a casa da Dona Bíblia. A Dona Bíblia era uma senhorinha, ela já faleceu, muito humilde, mas era
uma casinha assim simples, gente. Ela fazia, como é que fala lá? Benzia as pessoas, né? Tipo uma benzedeira, mas um espírito, eles falam que dava passe, benzedeira. Nossa, mas era um amor assim fantástico, né? Mas por causa da mentalidade dela, que ela trazia e o sentimento que ela colocava no trabalho dela. E voltando, né, falando um pouco mais da minha história, como eu cheguei a tal da cadeira de rodas. Antes de você chegar nisso, já que a gente falou da mudança de mentalidade, ele falou de decisão. Você teve ali naquela hora, você teve aquela força que se transformou e realmente trouxe a cura. Porque se você tinha, não teve mais. A pessoa olhou lá e não tinha mais. Você sentiu ali essa transformação interior profunda? Por causa assim, o que te levou a acreditar nessa cura? A vontade de viver. Você acredita naquele momento a sua vontade de viver foi impactante para a sua cura? Talvez antes daquilo ali você não tinha tanta essa vontade de viver. Ou não percebia. Vivia por viver, né? Estava no automatismo, vamos dizer assim. Estava no automatismo. Sim. Trabalho de casa, não sei o quê, o que todos nós fazemos. Mas a gente não sabe porquê, e é dependente da individualidade de cada um, o universo que cada um tem. O Carlinho, para despertar, teve que passar por essa experiência. E despertou. Naquele momento. Que teve esse impacto. Que foi forte. Sim. Que ali sim teve a transformação. Naquele momento. E aí vem a segunda fase. Que é a mais interessante. Não bastasse já ter transformado, né, cara? Não bastasse. Já fez a transformação. Né? Passando para a segunda fase, deixando o tumor, o câncer para trás, tudo certo. Vida normal, vida que segue. Voltei a trabalhar normal, tranquilo. Mas aí vem a tal da... A nossa memória ela é muito curta, né? Para algumas coisas. E você acha que... Eu sempre brincava com isso, antes, agora não brinco nem mais. Que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Mas ele cai. E bem próximo. Hoje dá pra gente satirizar, brincar um pouco. Dar uma pitada de humor em tudo isso, porque... Eu consigo fazer isso hoje com muito carinho, claro, né? E depois de tudo isso passado, voltei a viver minha vida normal. Com esse processo do tumor do câncer, eu tinha que ter tido essa transformação por completo. Carlinhos, Deus conversando comigo, Carlinhos, eu estou te dando essa chance, então mudou, então olha, total, vamos viver outra história, outra vida. O seu caminho agora é esse. Você vai se dedicar a isso. Inclusive, porque assim, a gente vai contando e vai lembrando. Coisas, né? Deixar a gente fica o dia inteiro aqui, né? A história ela é longa, mas é só bem resumindo. Porque a minha mãe, ela sempre me cobrou isso. Minha mãezinha, beijo mãe, te amo. A minha mãe, ela sempre me cobrou isso na época, que a gente buscou todos os recursos possíveis para a cura. Inclusive um pessoal evangélico me convidou para ir numa igreja deles. Eu fui, eu sempre fui muito espontâneo, eu nunca tive preconceito com nada. E fui nessa igreja lá, e aí o menino lá falando, lá o pastor, e eu ali assim, ó, quietinho. E ele falando lá que tinha uma pessoa, isso, aquilo e tal, e tal. Eu falei, não, ele não vai falar de mim, ele não vai falar de mim, ele não vai falar de mim. E ele veio até mim. Ele veio até mim e falou assim, olha, você tem uma história e você vai ter que dar exemplo para muita gente até o fim da sua vida. Você acredita? Você tem fé? E eu olhei, tenho. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas ele falou isso pra mim. E ele falou assim, olha, um dia você vai voltar aqui pra agradecer isso. Mas eu não acreditei em nada disso, não, na época.
E aí a minha mãe, depois que eu passei o processo do câncer, tudo e tal, ela me fez assim, entre aspas, voltar lá para agradecer. Né? E eu voltei, ele lembrou de mim, ele voltou lá e falou assim, sua história ainda não acabou. Assim, tem muita coisa para viver ainda e vai contar o seu exemplo. Né? Vai dar o testemunho. Vai dar o testemunho. Mas até então, eu não sabia o que vinha pela frente ainda. Né? Eu ainda não entendia o que ele estava falando, mas assim, foi embora. E aí, assim, durante esse período de 1 ano, se instalou uma inflamaçãozinha na minha medula, e onde o processo foi aumentando, só que eu não sentia. Eu não sentia isso por conta muito mínimo que era essa inflamação, por conta da radioterapia, causou uma lesão na minha medula. A gente, nos termos técnicos, na altura de torácica 3, torácica 4. Nessa altura aqui assim, mais ou menos. Né, nas costas. E como o processo foi gradativo, não tinha como identificar, todos os meus exames sempre normais, no período de 1 ano, apareceu uma dormência na perna direita. Isso foi assim, muito rápido. Foi uma questão de 1 semana, 2 semanas. Apareceu a dormência na perna direita, procurei meu médico, a gente começou a fazer uns exames. Resumindo, dormi no domingo, na segunda, quando eu fui levantar, não levantei mais. Nossa, que Resumindo. impacto, hein? Isso aí Foi para arrebentar. para arrebentar. Mas no momento ali, inclusive eu estava na casa da minha irmã, estava passando a noite lá, aqui em Franca, e quando eu acordei, pedi ajuda para ela, menina, para de bobeira, porque eu sempre fui muito brincalhão, espontâneo, sabe, sempre fui assim, mesmo estando doente. E ela, menina, para de brincar, levanta, ela não levanto. Não consigo, minhas pernas não Acho que funcionam. estava brincando Achou. com ela. E aí, naquele momento ali, ela já viu que eu não estava brincando, chamou minha outra irmã e tal, e a gente procurou o médico, ele olhou uma tomografia que eu tinha feito há 1 semana atrás, ele olhou a tomografia e falou, olha, infelizmente seu irmão está com uma lesão na medula aí, parece grave. E é isso que está ocasionando a parada nas pernas dele. Mas a gente não pode fazer nada, porque é medula, não tem como fazer nada. Como mexer. Não tem como mexer. E aí a gente não aceitou esse diagnóstico. A gente procurou Ribeirão. Ribeirão a gente foi e pagou uma consulta, um médico neurologista e tal. Passou e o médico queria ficar abrindo minha medula, me encaminhou para o HC. E foi todo aquele processo assim, de investigação, só por curiosidade. E assim, foi ser um período muito difícil, porque cadeira de roda, pegar para lá e para cá. Dependência das pessoas. Comecei a depender de tudo, para tudo, sabe? Eu perdi totalmente a minha mobilidade. Perdi tudo, porque eu não conseguia fazer mais nada. E aí, para quem sabe, para quem entende, estar na cadeira de roda não é só estar na cadeira de roda, tem todo um processo, sabe? Porque quando você senta numa cadeira de roda, por um trauma na medula, na coluna, por acidente, por qualquer coisa que seja, você perde algumas funções, fisiológicas, que é a questão do intestino, a questão da bexiga, eles param de funcionar parcialmente, tem uns que param total, outros parcial, e por aí vai. Então tem todo esse processo de adaptação, e a gente é totalmente leigo no assunto. Imagina o caos que foi virando. E aí esse médico me encaminhou para o Hospital das Clínicas em Ribeirão, fiquei internado lá por 40 dias, tentando investigar, tentando entender o que tinha acontecido comigo, até que chegaram a um suposto diagnóstico. Então, meu filho, daqui para frente você vai viver uma vida boa. E não a vida que eu quis voltar a viver novamente.
Já que eu sarei e o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, Agora, vida que segue, né? Voltar a ser o que era. eu vou voltar a ser o que era. E voltei a ser o que eu era. E a minha família é triste com isso. Muito triste. Enfim, veio a consequência dos meus próprios atos. Entendi. Tô sendo. Assumiu sua responsabilidade, Sim. né? É, Olhando para trás hoje, se eu. Não é o tal do sim, né? Se eu tivesse levado uma vida saudável e tal, eu poderia estar na cadeira de roda. Talvez não. Mas vem todo o processo de transformação real. A verdadeira metanoia. é. E ali é o que o João fala, o João Batista fala de que purificai-vos. Sim. Você ainda não estava purificado, né? Pelo que você conta aí, embora tenha passado por um impacto muito forte, que já deu uma limpeza ali muito substancial, né? Naquele momento. Você ainda não estava 100%. Precisou de mais. E vem essa história, vem essa história da cadeira de roda. Fiquei internado lá por esse período, os médicos simplesmente, olha, se a gente for abrir suas costas, sua medula, isso vai ser só por curiosidade, porque não dá para fazer nada para você. A sua chance de voltar a andar é de menos de 1%. Então vai para casa e se adapta em cima da cadeira de roda e vive sua vida. É simples assim. Impacto simples na teoria, né? Na prática. E ali, na prática, que começa a ficar interessante a minha história. Aí você teve outro período de aceitação. E aí depois conta pra gente, porque o Carlinhos, gente, ele dá palestras. Conversar com ele é maravilhoso. Aí depois teve outras experiências que aí você encontrou uma pessoa maravilhosa. Conta um pouquinho, porque você transformou um Deixa desenho. ele terminar a questão da cadeira. Só né? da Adaptação cadeira eu ali. falo bem rapidinho, porque é uma história Oi. muito longa. Porque aos meus 22 para 23 anos foi onde eu... Os 23 anos foi onde eu fui para a cadeira de rodas, né? Aí comecei esse processo de adaptação, e foi muito dolorido, porque eu tive chama úlcera de pressão, né, que é a chamada escara, que é uma feridinha que dá no cóccix, que muito cadeirante dá isso, de ficar muito tempo sentado, e a gente não entendia muito bem sobre isso. E aí, 2 anos para curar essa ferida. Eu fiquei 2 anos. Quem é cadeirante, né, sabe do que eu estou falando. Quanto é complicado a tal da escara. E foi um período de 2 anos para curar essa ferida. E a partir desse momento, todo esse processo de adaptação e tudo, sabe? Você se adaptar em cima de uma cadeira de roda, a vergonha. Imagina. Porque naquela época, eu trabalhava numa faculdade daqui da cidade, tinha um cargo, né, super legal lá, de responsabilidade, e a vergonha de estar sentado numa cadeira de roda e aparecer em público, medo de alguns amigos meus ver eu na cadeira de roda, sabe? Todo aquele... Essa situação de começo ali Nossa, muito exigiu doloroso. uma mudança muito brusca, eu imagino assim, na forma de você ver o mundo, de você vivenciar a vida, né? De vivenciar experiências assim, né? Aí quando eu aceitei a cadeira de roda, aí veio entre aspas, a depressão. De que já estou aqui mesmo, se eu morrer, morri. Aí eu, assim, a grosso modo, eu chutei o pau da barraca. Tipo assim, Se morrer, morreu. deixa a vida me levar. Aí, Ou a morte, né? comecei a... Não se importar. Voltei à vida doida de novo. Assim, Mas você uma- pensou em suicídio? Suicídio passou pela cabeça, mas não tinha coragem de cometer ele, assim, voluntário. Às vezes involuntário, né? Porque eu comecei a beber muito, né?
tipo, para se acabar, para fugir, pra para fugir, esquecer. isso, pra esquecer. É o que todo A fuga, né? Uma a fuga. gente faz, a gente acaba fazendo. Eu também já fiz isso na minha vida, né? Se excesso de bebida, desse cigarro também, que eu já fumei. Isso, eu também. Então, assim, para fugir Uma dos fuga, problemas. uma fuga desnecessária que só me trouxe prejuízo, mas para aquele momento, naquele momento lá eu tive que passar por isso. E hoje eu enxergo isso com muita clareza. Tive todo esse processo de revolta muito grande, mas muito grande, sabe? Então, assim, para mim, estava tudo certo. E aí, nesse período, a minha família é cada vez mais triste. Cada vez mais triste, sabe? Porque esse período, para mim, foi um período muito desgastante, mas muito, sabe? Porque eu tirei carta, voltei a dirigir como cadeirante, né? Porque a gente pode tirar a carta especial. Para mim já foi um avanço. Agora Uma vitória, né? uma vitória e, nossa, agora que vão me matar logo, daqui a pouco, sabe? E fiz muita danura. Muita danura. Mas aí a vida vem e nos, né, começa a bater na gente, né? Começa a cobrar. Tudo tem uma consequência. Tudo tem um processo. Você ali querendo ou não um pouco mais debilitado e abusando, né? Das coisas, de bebida. Até que, passando esse processo de revolta, tudo, que durou mais ou menos uns 2, 3 anos. Uns 2, 3 anos, esse período de revolta. Eu fiquei bem assim, bem revoltado mesmo com a vida, com tudo. Pra mim não tinha Deus, não tinha céu, não tinha inferno, não tinha demônio, não tinha nada disso. Pra mim era tudo, nem tô com isso aí não. Né? Mas aí, Deus vem e fala assim, meu filho, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Você ainda não é para vir para cá ainda, você tem que ficar aí. Não é seu momento. Não é o seu momento. Você tem que ficar aí mais um pouco. E aí, por consequência da paraplegia, a minha bexiga ela encolheu, que é a chamada bexiga neurogênica, né? É um processo natural de quem fica na cadeira de roda. A minha bexiga ela encolheu tanto a ponto de que estava me dando refluxo, eu estava começando a ter muita infecção de urina, muito forte. Os meus rins estavam com deficiência. Tinha um rim meu que estava com 30% e o outro estava com 45%. Estava acontecendo a toda falência. E aí os médicos em Ribeirão diagnosticou e falou, olha, tem uma solução para você. Tem. A gente pode ampliar a sua bexiga. Retirar um pedaço do intestino, coloca na sua bexiga, como se fosse um remendo de calça. Ela amplia de novo e pronto. O seu processo vai parar de ter infecção. Então, opa, joia, vamos fazer. Eu falei assim, quando vai ser? Ele falou, semana que vem. Falei, como que é? Ele falou assim, não, o processo é um pouco complicado. Você vai internar, você vai ficar um período de 5 dias antes e provavelmente mais 5, 12 dias depois, sem comer e sem beber água. Sem beber água? Sem beber água, só no soro. Você hidratava no soro. Só no soro. Nossa, que sede. Falei, Falei, como que é a cirurgia? Não, é simples, Só rasga um pouco ali, uns pedaços. Tira um pedaço do intestino, põe no seu bexiga, faz um remendo. Tudo certo. Tudo simples, né? E Na teoria, tudo e esse simples. período aí, sem comer e sem beber água. Top. Nossa. Ele falou assim, é essa alternativa, ou você vai para casa e espera chegar o dia de você fazer hemodiálise. Aí a escolha é sua. E lá eles são bem tranquilos, sabe? Quer, não quer, vai com Deus. Você que sabe. Mas eu amo ir lá no HC, porque se eu estou aqui até hoje é por conta do pessoal de lá. Exatamente. O trabalho desse pessoal é muito
Inclusive, esse ano completou 20 anos que eu tô lá. Estou quase revelando a minha idade. Aí, ó, quase. Entregou o ouro, hein, cara? Então, e aí, aceitei fazer essa cirurgia. Foi bem, assim, bem complicado a recuperação. E no dia que eu fui internar para fazer a cirurgia, só para vocês terem uma ideia, e coisas são vozes, né, que a gente ouve, são vozes. Eu internei, fui lá para internar, que eu internei e eu tava lá dentro, chegou uma enfermeira e falou assim, o médico falou, mas não era para você estar aqui hoje. Eu falei, não, sua internação foi adiada para semana que vem. Eu falei, ué, ninguém me falou nada. Eu falei, não, eu vou te dar alta, amanhã de manhã você pode ir embora. E naquele dia não tinha ninguém para ficar comigo lá, eu fiquei sozinho no hospital. E à noite eu escutei muito em alto, um bom som, que essa voz não me sai da cabeça até hoje. E falou muito bem claro comigo, falou assim, a sua oportunidade está aí de mudança. Você que vai escolher, ou você muda. Mas foi uma conversa, um bate-papo assim, muito, muito forte. Comigo e com a minha consciência, né, que a gente entende de outra forma. Né, conversando comigo, meu anjo da guarda. Vamos dizer assim, para ficar mais tranquilo, né? E assim, né, resumindo, interiorizei tudo aquilo, fiz a cirurgia. E a partir daquele momento que eu fiz a cirurgia, que eu vim para casa, que eu me recuperei, eu estabeleci essa regra. Nunca mais na minha vida eu coloco bebida e cigarro na minha boca. A minha vida daqui para frente é outra. Agora sim. Outra decisão. Outra decisão fortíssima, que essa foi a verdadeira decisão da minha vida. Essa foi. Isso foi que ano, você lembra? Isso foi em 2009. 2009. Eu te conheci em 2013, né? Acho que foi em 2009, 2010, por aí. Foi por aí. É recente, não é tão... A gente, né, não faz tanto tempo, né, Carlos? Teve todo um processo para chegar até essa... Até chegar a essa decisão, foi todo um processo. Porque... Dos 22 até os 27, né? 27, 28, 29, por aí. Então, é um processo e foi o seu deserto ali, né? Querendo ou não, Calvário, deserto, representando ali seu deserto. Foi. Momentos que estava sozinho, igual você falou, estava ali, ouvia a voz. Porque ali você precisava de passar por isso, né? Sim. Embora no deserto você não estava só, né? Igual você falou, sua família também entristeceu. Sim. Sempre acompanhado, porque é o que eu costumo dizer, a gente tem que estar sempre buscando se conectar com as pessoas, porque sozinho a gente consegue muito pouco. Agora, em companhias, principalmente de pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que nos amam, que a gente percebe isso, a gente consegue mais, a gente consegue ir longe, a gente consegue atravessar esse deserto. Né? E é assim, ó, e é uma coisa, assim, é tão gradativo essa questão da sintonia, né, que a gente tem. Quando você começa a mudar o seu campo vibratório, a sua energia, a sua sintonia, Deus vai te colocando no seu caminho todas as ferramentas necessárias para que você consiga mudar de verdade. Persistindo ali, sabe? Tendo essa mudança. Porque quando eu tomei essa decisão, depois que eu me recuperei e tudo, comecei a viver uma vida boa, de verdade, apareceu o esporte para mim na minha vida. Ó, interessante, hein? Apareceu o esporte, onde eu comecei a praticar o atletismo, a cadeira de rodas, aqui em Franca, sabe? Fui para a equipe de PCD aqui da cidade, né? A gente viajou muito, conseguiu algumas medalhinhas aí. Um brinde é isso, aí, ó. É verdade, um brinde. Um brinde é isso. E aí ganhei algumas medalhinhas viajando aí. Tive pessoas maravilhosas do meu lado, inclusive é meu amigo até hoje, o Rodrigo,
né? Ele é um menino cadeirante também que me ensinou muito minha vida inteira. Tem o Hinaldo Virtes também, que pessoa que me ajudou muito a chegar até aqui. E tenho também, eu não posso esquecer de alguns nomes, porque são pessoas que, sabe, vêm e traz, né? Tem o Leandro, a gente chama ele é personal, o China, pessoa maravilhosa, a gente é super amigo até hoje. Então, assim, pessoas que vêm agregando, foi agregando, sabe? E quanto mais você entra dentro desse campo de energias boas, mais as coisas vêm acontecendo. E eu jamais poderia esquecer de um nome e de um ser humano, sabe? De um ser humano chamado Dirceu. Sabia que você ia falar ali. Que esse menino, eu falo com voz embargada porque é um menino que, você tá doido, desde a minha época, de quando eu andava, ele já estava sempre presente. Tava ali rodeando, né? Preciso te trazer pra cá. O Dirceu tá sumido, aparece aí, Dirceu. Dirceuzão um dia se vocês puderem trazer ele aqui pra contar um pouco, difícil, vai ser trazer ele aqui, mas... Vamos ver se a gente consegue um dia arrastar o Dirceu. Fica o convite. Já tá convidado, hein, Dirceu? Mas aí vem esse processo, as pessoas vêm agregando valores. E aí conheci, né, o pessoal lá do centro, lá no Primavera, né, conheci vocês, tem o pessoal, conheci o Du, a Nick, o pessoal todo ali envolvido na questão espírita, sabe? Só me somou, sabe? E aí, mas aí faltava a metade da laranja, né? Interessante, isso é bom. Sabe, aí eu já tava nesse processo. Solteiríssimo, né, Carlinhos? À disposição, por aí, dando sopa. Depois já atleta, adaptado, graças a Deus, assim, já tava com uma cabeça muito boa, sabe? Foi um processo de transformação mesmo, real, sabe? Eu só tenho que agradecer. E a família já estava bem, feliz, me vendo seguir um caminho do bem, um caminho bom, sabe? Mesmo na cadeira de roda, com as minhas limitações, que ainda existe até hoje, mas estava num caminho bom, um caminho do bem, sabe? Fazendo coisas boas. Para mim, principalmente para mim. E aí me vem, né, um encontro inesperado, né, um passeio casual no shopping, né, encontrei alguns amigos e aquele olhar, né, aquele olhar que não esqueço até hoje, né, da Fernanda, e a partir dali a gente começou a se conhecer e é uma história muito interessante, porque há alguns anos atrás eu conheci o pai dela, né? Saudoso Wilson Ferracioli. Conheci o pai dela, me candidatei a vereador na cidade de São José de Bela Vista, e ela frequentava a casa do pai dela a vida inteira e eu nunca vi ela. E nem ela me viu, nem eu vi ela. E é uma história muito interessante. E aí, alguns anos depois, a gente se vê no shopping, eu olho ela me olha. Ela não me vê como cadeirante, inclusive ela fala isso até hoje. É verdade. Né? Ela não me viu como cadeirante. E a gente começou a trocar figurinhas e tal, mas fugiu um pouco, sumiu. Ela disse que começou a me ver em sonhos, que eu aparecia para ela, virou fantasma. Começou a obsediar ela em sonhos. Em vida. Em vida. Mas aí até que eu resolvi chamar ela pra gente conversar e dali se iniciou uma história muito bonita. A minha esposa hoje, casadinha, né, a Fernanda. Te amo, meu amor. Fernanda. Ela é uma pessoa que apareceu na minha vida, que fez a diferença em tudo. A Fê é fantástica, nossa. Fez a diferença em tudo na minha vida, me trouxe tudo aquilo que faltava em mim, que é acreditar no meu potencial de quem realmente eu sou,
de que eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Porque, como eu fui cuidado, né, eu tenho 5 irmãs. Bem mimadinhos. 5 irmãs, a minha mãe. 6 mulheres te sempre rodeado cuidando, por né? mulheres. Verdade, né? A Fer tem 2 filhas. 2 filhas e a sogra agora que gente. Sempre rodeado de verdade, mulheres. Sempre muito rodeado por O mulheres. que isso quer dizer, será, hein? Sei lá, viu? É mesmo, hein? Pra você pensar sobre isso. Eu acho que Muitas karma. mulheres. É karma. Tem que ter muita karma, né, Júlio? É karma com muita karma. Karma com muita karma. Mas, e assim, as minhas irmãs sempre me bajularam muito, me mimou muito. Por conta de eu ser o Seu único caçula? homem, caçula, Caçula. o único homem da família. Então, cuidaram de mim de verdade, como irmãs e como família, sabe? Minhas irmãs, todas elas, nossa, eu amo demais, sabe? Uma por uma. Então, assim, quando a Fernanda entrou na minha vida, a Fernanda me trouxe um olhar diferente. Falar assim, você não precisa ficar preso a elas. Você pode ser independente, dependendo das suas limitações. Você pode... E a Fernanda me trouxe isso muito forte na minha vida. Você pode ter sua família, sua casa. Você pode ter tudo que você quiser. Você pode ser quem você quiser. E a Fernanda, ela me trouxe isso muito forte dentro de mim. Interessante você estar contando isso. Eu tô pensando aqui, então, mais uma vez, Carlinhos, agora com a ajuda da Fernanda, você teve uma outra metanoia. Sim. Mais uma vez, uma outra transformação interior, mais uma mudança de mentalidade. Interessante isso, que querendo ou não, você ainda tinha um certo preconceito sobre si mesmo. Sobre mim mesmo. Era um preconceito, Sim. uma ideia já preconcebida. Eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. E quantas vezes, já pegando um gancho aqui, quantas vezes não precisa estar na cadeira de rodas, quantas vezes nós nos sentimos incapacitados, né? E aí você precisou de uma pessoa de fora, olhando e falando assim, olha o seu potencial que você tem aí. Sim. E essa pessoa falou, vai que você consegue. E que bom que você acreditou nela, né? Foi. Que bom que você acreditou nela. E acredito muito, porque hoje ela é a pessoa assim que mais me direciona, sabe? No entanto, hoje a minha mãe tinha muita mãe, né? Mãe é mãe, né? Que fica ali, proteção, toda. Minha mãe, ela é bem tranquila hoje, sabe? Minha mãe é mais tranquila, porque minha mãe, o que era o medo? Eu vou sair e quem vai cuidar do meu menino? Porque pra mãe a gente é sempre um menino. Uma criança, nunca vai... Sempre um bebê, né? Exato. Por mais Mãe que a é gente mãe. esteja com a idade de 44, né? 44 com carinha de 20. Por mais que a gente esteja com a idade de 44, a gente vai sempre ser um bebezinho pra mãe e pro pai, né? Então, assim, passei esse processo, esse período, a Fernanda me ajuda muito nessa parte, sabe? Eu aprendo muito com ela, porque ela já vem de uma experiência, né? Que ela teve um relacionamento antes, né? Que ela teve e já trouxe essa experiência. Então, assim, como eu nunca tinha essa experiência, ela me trouxe toda essa bagagem, sabe? E assim, a vida hoje é totalmente diferente, sabe? Essas transformações que veio acontecendo nesse período, tudo isso. E só lembrando que eu tive uma outra provinha, né? Pouco tempo atrás, é verdade. Eu lembro. Né? Já estava próximo, eu lembro. Há 3 anos e meio atrás, né? Eu fui diagnosticado, estava com inchaço, tudo. Eu até pensei que o câncer tinha voltado, mas não. Né? Foi diagnosticado que eu tenho insuficiência cardíaca por conta da quimioterapia e da rádio também. Parte do meu coração ele ficou lesionado por conta da rádio, né? Por conta disso me causou insuficiência cardíaca. Tô tratando com os medicamentos e tudo lá no HC. Trato lá e tá tudo bem. Mas eu lembro que você teve um momento que você quase ficou com um pezinho lá de novo, né, cara? Eu lembro. Foi. Dessa circunstância, eu porque tava perto. Até diagnosticar, eu fui encaminhado, fui pra UTI, né?
Fui para UTI, fiquei lá por um período de 5, 6 dias, até diagnosticar. E aí os medicamentos não estavam fazendo efeito, até que fui encaminhado para Ribeirão de novo. Aí lá a gente ajustou os medicamentos, tudo. E hoje está Conseguiu superar. Conseguiu superar mais essa. Mais uma. Mais uma. Interessante você falou do relacionamento, né? Porque muitas vezes as pessoas, se alguém de repente estiver ouvindo isso e está sozinho, enfim, né? E você falou, olha, eu já convivi com o pai da Fernanda, mas nem conseguia ver ela. Olha que interessante. E ela também não te via. Vocês estavam, de repente, frequentou a mesma casa, mas naquele momento não teve contato, não teve atração. E você andava, né? Naquele momento, ou não? Não, já na cadeira de roda. Já na cadeira de roda. Mas também mas não nunca teve... Nem viu ela, né? Não, Assim, nem vi. Mas vocês não se viam. Não. Nunca Não se encontraram. Ó, Ricardo, é uma coisa tão interessante, mas muito interessante, que na época era permitido ter os comícios, showmícios, que tinha os candidatos levavam cantor. Então, cidade pequena é aquele fervor, é aquela coisa, né, de política. E eles me colocaram em cima do palco, de cadeira de roda e tudo. E a gente tem foto para provar que a gente, né, vasculhando nos guardados dela, eu de um lado do palco e ela do outro, com a bandeira na mão. E não Então, viu. isso que eu tô falando. Mesmo já vivendo muito ali doido. naqueles momentos, mas é isso que eu tô querendo dizer. Muitas vezes a gente precisa de transformar muito a gente por dentro para atrair a pessoa certa. Sim. Porque ainda você não tinha se transformado a ponto de atrair a pessoa certa. Não. E ela também estava num momento, às vezes, na vida dela, a gente não sabe, que também não tinha chegado naquele ápice para dar a sintonia das vibrações, da frequência, das mentalidades iguais, para chegar a ter essa atração. Olha que interessante. Por isso que muitas vezes a pessoa, hoje a gente fala, ó, não precisa desesperar. E literalmente A gente precisa ela se pode transformar. estar do lado mesmo. Tem uma música que fala, né? O amor pode estar do seu lado, né? Mas a gente não percebe ou a gente ainda não se atrai pelo amor. Porque a gente não está no nível sentimental, consciencial ou mesmo de transformação íntima a ponto de ter essa pessoa próxima. E se tivesse, talvez não daria certo. Não daria. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam desesperadas em relacionamento, que tá sozinho, que quer arrumar alguém, mas precisa dessa reforma íntima ainda, para a gente chegar na pessoa certa. Existe uma mensagem muito interessante, né, que através do Chico Emmanuel fala, né, tudo que é seu, dá um jeito de chegar até você. Tudo que é seu vai dar um jeito aí para chegar até você. E a gente tem que acreditar nisso. E a gente está vibrando. Claro. Tudo que a gente tem hoje é consequência daquilo que a gente Consequência. está sentindo, pensando e atraindo. Então não tem como. Tudo é nosso. É importante a gente pensar isso, que se não está bom, o que eu preciso de transformar? Qual é a metanoia que eu tenho que ter hoje? Qual a mudança de mentalidade, sentimento, de comportamento, de palavras que eu tenho que ter hoje para atingir, para chegar onde que eu quero, onde que eu desejo? Cuidar do seu jardim, né? Que nem você começou a cuidar do seu jardim, aí naturalmente as borboletas começam a vir, né? Sim. Vem as abelhas. Por isso que eles falam assim que a gente ouve muito falar que a gente não tem que ficar assim, como é que eu falo assim, preocupado em atrair no externo. Eu falo assim, se você começa a mudar em você, naturalmente aquilo vem. E vem da forma certa. Porque a gente não precisa ficar forçando algo a acontecer. Porque às vezes não é o momento, que nem, vamos supor, da Fer. Não era o momento ainda quando você estava lá no palco. Mas aí você foi cuidando do seu jardim, ela também foi cuidando do dela. Aí apareceu, encontrou no momento mais adequado, né? Sim. E é igual você está falando, né? É todo um processo. É todo um trabalho que você vai cultivando, vai regando a sementinha, vai cuidando, sabe, de tudo. E é uma coisa muito interessante que hoje, claro, posso olhar para dentro de mim e até falar com muita propriedade. Enquanto você não olha no espelho e você toma essa decisão de vou mudar, vou fazer diferente daqui para frente,
Porque existem essas decisões que você tem que tomar. Uhum. Que é a questão que a gente sempre fala do homem velho, né? Você deixar o homem velho para trás e se transformar num homem novo. Porque é a partir dali que você começa a se transformar, começa a ter novas, né, perspectivas de tudo que está acontecendo ali na sua vida. Deixar que os mortos cuidem dos seus mortos, né? Essas coisas velhas. Exatamente. Porque uma coisa que a gente falou, Carlinhos, do João Batista, é que ele representava a disciplina, Jesus a espontaneidade. Quer dizer, enquanto a gente está passando pelo processo de transformação, você tem que se esforçar, você tem que ter disciplina. É doloroso, porque que nem quando você tomou a decisão de não vou beber e não vou fumar, que você tomou a decisão, você sentiu vontade depois, provavelmente. Sim, ou não. Tem aquele Mas processo. Né? Você tem a disciplina. Eu falei, não vou, quer dizer, você tem o esforço. Porque às vezes aquilo, como é um hábito muito, que está muito arraigado, ele meio que te puxa, Sim. né? Para você voltar para aquele lugar como se fosse um imã. Mas a disciplina é isso, é você passar, primeiro você identifica o seu deserto na alma. Eu tenho isso, eu preciso mudar. Aí você vai indo, aquilo é disciplina. Até se tornar espontaneidade. Por quê? Que nem a gente falou, Jesus, ele é o amor, ele é o perdão, ele tem que ter disciplina. Por quê? Porque ele fez o esforço dele até atingir isso. E hoje, eu acho assim, não, tenho certeza que muitas coisas que você vai fazer, você já faz espontaneamente. Sim. Né? Certas coisas que você pensa, né? Porque é um processo, que nem você falou, né? Então, está se tornando espontâneo isso, né? E é interessante também a gente olhar toda essa... numa visão geral de tudo, é entender que tudo que aconteceu comigo até hoje foi necessário para que eu chegasse até aqui. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, foi necessário aquelas pessoas naquele momento, sabe? Porque tem muitas das vezes a gente vê algumas amizades, algumas pessoas que passam por sua vida, mas hoje analisando assim, com a cabeça mais no lugar, você vê que aquelas pessoas que passou pela minha vida naquele determinado momento, foi necessário. Exato. Má companhia, isso, aquilo, não, mas foi necessário. Sim. Aquelas pessoas naquele momento. Só que existe um momento de você deixar elas para trás. Você não precisa deixar de ter amizade, de ter o contato, mas não, aquele momento passou. Hoje ficou na lembrança. Eu tenho amizade com todos os meninos hoje que eu convivi durante todo esse período, sabe? Todos. Eu até brinco muito com a Rafa, né, minha enteadinha lá. Que eu tenho vários grupos de amigos diferentes. Ela fala, nossa, mas você tem tanto grupo de amigos? Eu falei, não, porque cada um é de um período diferente. E a gente não deixou de ser amigo e tá tudo bem. Quando a gente se encontra, parece que a gente tá lá naquele momento lá atrás, sabe? Não, mas a gente passou por esse período e foi importante. Todo esse processo é importante. E aí quando você começa a interiorizar tudo isso, ponto a ponto de que tudo foi necessário para que você chegasse até aqui, sabe? Nossa, a vida fica... É interessante o que você está falando aí, Carlinhos. Como que a gente fala? Como você disse, deixar o homem velho. Mas a gente tem que deixar o homem velho para assumir um homem novo. E cada fase da vida, a gente está deixando algo velho para trás. Mas também aceitar o homem velho que a gente foi. Sim. Porque aquele Carlinhos, aquele Ricardo que viveu aqueles momentos com aquelas pessoas, esse foi eu. Claro. Foi a minha história. Eu tenho que aceitar isso em mim. Porque senão não tem como eu vivenciar o novo se eu não aceito o velho que eu fui. Claro. Na verdade, depois que você consegue aceitar isso, a gente consegue passar pelo novo de forma mais tranquila. Digo isso porque, assim, muitas vezes, já que a gente está abordando isso, né, só para a gente já ir encerrando mais um pouquinho aqui, falar mais um pouquinho, mas, enfim, às vezes a pessoa não entende o que é ressignificar algo, né? Não é apagar o passado, não é apagar aquilo que você vivenciou, mas aceitar aquele algo que você vivenciou.
aceitar do jeito que foi. Muitas vezes as experiências que não foram boas, com quem tenha sido, que você conviveu, que teve também na sua vida, com certeza, mas fez parte daquele homem velho, daquela mulher velha, que vivenciou aquilo e tá tudo bem. Como você disse, as pessoas que passaram pela minha vida, pela sua vida, as experiências que a gente teve com o pai, com o irmão ou com algum amigo, se foram boas, se foram frustrantes, elas foram necessárias pra gente naquele momento. Pra gente conseguir enxergar o novo. Senão a gente não enxergava o novo. Ainda tem isso, né? Muitas vezes a gente tá cego, a gente não consegue enxergar o novo e precisa de passar por aquilo e deixar. Foi bom. Enquanto vivenciou, foi bom. A gente entendeu o quanto foi importante aquilo. E quando a gente muda e tem essa transformação, a gente muda a percepção e o novo vem. Foi mais ou menos isso. Bem por aí, né? Bem por aí. Não é? Isso. Acho que já deu uma hora aí, né? Essa parte você corta, viu? Enfim. Quer encerrar? Não, pode ser você. Bom, então, muito obrigado, viu, Carlinhos, por você estar aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da sua história, né? Só um resumo, uma pincelada, com certeza, porque contar a vivência de uma vida, a gente não consegue contar, sei lá, 1% em uma hora que a gente ficou aqui batendo um papo. A gente não consegue nem 1% disso. Mas é importante contar isso para mostrar para as pessoas um testemunho de alguém diferente, que não sou eu nem a Eli, mas um amigo, né, muito querido que trouxe aqui. E para que as pessoas tenham consciência do que realmente é essa transformação, do que realmente vem a ser. E que você leve isso como exemplo à sua vida, que você leve isso como motivo para conseguir se disciplinar e ser um ser cada vez melhor. Ser um ser cada vez mais potente. Que hoje você é mais potente, não é verdade? Sim. Muito mais do que era. Nossa. Parece contraditório, mas hoje o ser que anda numa cadeira de rodas é mais potente que o outro, que não andava, estava andando normal. Exatamente. Então, assim, que a gente consiga enxergar essa potência e que você seja cada vez mais livre, pleno e lúcido. Então, um abraço e até a próxima.